Olá pessoal, bom dia. Bem, hoje eu vou dar início a um tutorial sobre projeção consciente. Então vamos ver do que se trata, porque tem pessoas que não conhecem. Então olha, então veja bem, o tema é esse daí então, né, do tutorial, projeção consciente. Então olha, é a manifestação da consciência atuando no plano extrafísico fora do corpo humano. Então veja bem, olha, eu vou mostrar aqui a capa de um livro do que seria a projeção consciente. Olha. Então, ó, o moço ele deitou lá no sofá e está se projetando ó, no plano extrafísico. Tá certo? Então esse daqui é o fenômeno da projeção consciente. Ó. A pessoa sair fora do corpo físico no plano extrafísico ou plano espiritual. Tá certo? Então, olha, só repetindo. Ó. A projeção consciente é a manifestação da consciência atuando no plano extrafísico fora do corpo humano. Esse fenômeno parapsíquico recebe outros nomes também. Por exemplo, desdobramento, viagem astral, experiência fora do corpo. Então, a projeção consciente é um fenômeno parapsíquico que teve a sua origem com o surgimento da humanidade. Esse fenômeno sempre foi estudado em todas as épocas e por diversas escolas espiritualistas, cada qual abordando o tema conforme a sua orientação particular, umas mais místicas ou religiosas, outras mais filosóficas ou científicas. Então, em todas as épocas, o fenômeno da projeção consciente ele sempre foi estudado, desde antigamente. Tá certo? Algumas escolas antigas estudavam, inclusive atualmente, estudavam e estudam de maneira mística, outros mais religiosos. Existem outros que são mais filosóficos e existem escolas que estudam de maneira científica esse fenômeno parapsíquico. Então, olha, existem registros desde os tempos mais remotos narrando experiências de pessoas que diziam deixar o corpo físico e entrar em contato com o mundo espiritual. Então, existem registros escritos de pessoas que diziam deixar o seu corpo físico, e entrar em contato com o mundo espiritual. Algumas pessoas, por algum motivo específico, parecem estar mais soltas, ou seja, aparentemente conseguem se projetar com facilidade, outras nem tanto. Então, olha, isso é devido ao processo reencarnatório daquela pessoa. Então, a figura do projetor consciente é o seguinte: é aquela pessoa, homem ou mulher, que tem facilidade em deixar o seu corpo físico. Então, o projetor consciente, ele sai fora do corpo e consegue rememorar isso diariamente, tá certo? Ou com muita frequência, tá certo? Então, aquela pessoa, ela está solta, ela tem facilidade de sair, de se projetar assim, no plano extrafísico, Então, essa é a figura do projetor consciente, aquela pessoa frequente, que consegue deixar o seu corpo físico, se projetar no plano extrafísico e depois ele consegue rememorar, porque o detalhe mais fundamental, acima de tudo, é lembrar do que fez quando estava projetado no plano extrafísico, Tá certo? Mas isso é devido ao processo reencarnatório daquela pessoa. Porém, o estudo da projeção consciente vale a pena, eu recomendo, tá certo? Porque se a pessoa tentar com frequência, se a pessoa tiver uma única projeção consciente rememorada, já valeu a pena todo o esforço. Então, olha, é relativamente comum para muitos homens e mulheres terem uma única projeção consciente no decorrer da vida. Lembrando que ela pode ser espontânea ou patrocinada por amparador extrafísico. Então, olha, às vezes no decorrer da vida de uma pessoa é comum, é relativamente comum as pessoas terem uma única projeção consciente na vida. Tá certo? Normalmente quando a pessoa procura uma instituição, uma escola especializada sobre projeção consciente, sobre viagem astral, é porque a pessoa já teve alguma experiência nesse sentido. Pela experiência que eu tive, normalmente ela é patrocinada por um benfeitor espiritual que proporcionou aquela experiência para que a gente despertasse para a vida extrafísica, para nós nos espiritualizarmos,
tá certo? Há aqueles que dizem ter relativa facilidade em deixar o corpo físico e dominar razoavelmente esse processo. Há diversas técnicas disponíveis para quem se dispõe a tentar projetar-se no plano extrafísico com lucidez. Então, olha, existem técnicas que podem ser estudadas para a pessoa tentar, são muitas técnicas. Tem gente que tem facilidade em se projetar ouvindo músicas, essas músicas espiritualistas, tipo New Age, músicas da nova era. Outros fazendo estado vibracional, já um pouco mais difícil, porque tem que lidar com energias. E dominar as energias leva algum tempo. Existem muitas técnicas, tá certo? Então a pessoa que estiver interessada pode estar estudando as técnicas e fazer suas tentativas na sua própria casa, tá certo? Não existe nenhuma contraindicação para você tentar fazer uma projeção consciente, tá certo? Se você não conseguir se projetar, quando você estiver deitado, o máximo que pode acontecer é você cair no sono e dormir, tá certo? Ter uma noite de sono, tá certo? Caso você não consiga se projetar, então você dorme. Não há nenhuma contraindicação. É importante dizer que há pessoas que ao dormir se projetam no plano extrafísico com lucidez, mas ao acordar de manhã no plano físico não conseguem rememorar, lembrar o que fizeram quando estavam fora do corpo humano nos momentos do sono. Então veja, tem gente que se projeta, é comum, eu conheço pessoas que são completamente lúcidas, são pessoas que têm bom nível de elevação espiritual, né? Elas se projetam, eu já vi pessoas através da clarividência lúcidas, ou projetado também quando estava projetado. Tá certo? Aquela pessoa completamente lúcida, só que ela não lembra depois que esteve projetado fora do corpo humano, tá certo? Então a dificuldade da maioria das pessoas é lembrar, rememorar, né? O que fez quando estava projetado no plano extrafísico, né? Há outro detalhe que preciso destacar, que é a distância física. Então, olha, uma pessoa pode despertar extrafisicamente fora do corpo humano, dentro do seu próprio quarto de dormir. Então veja, a pessoa ela pode despertar extrafisicamente, isso é muito comum, a pessoa despertar fora do corpo dentro do quarto de dormir ou dentro da sua casa. Pode acontecer também da pessoa despertar nas proximidades da casa, que nem a primeira projeção consciente minha, eu estava perto já da minha casa, estava voltando de algum lugar. Eu tenho esse relato meu, né? Escrevi essa minha projeção, eu fiz um relato da minha projeção consciente e tenho um vídeo falando sobre ela, sobre o que aconteceu, né? Tá certo? Então a pessoa pode despertar na sua projeção consciente, nas proximidades da sua casa. Pode acontecer também de estar a centenas de quilômetros de casa. Já aconteceu de eu despertar, é muito comum, aliás, eu despertar a 200 quilômetros da minha casa. Quando eu vejo, eu olho assim, eu estou fora do corpo, né? Tá certo? A milhares de quilômetros ou até fora do planeta Terra. De repente você se desperta fora do planeta, ou num outro planeta, em algum outro lugar, tá certo? Então existe essa questão da distância. Você pode despertar extrafisicamente próximo, né? Relativamente próximo ou muito longe. Às vezes quando você acorda, assim, desperta fora do corpo humano, você está longe. Às vezes você está numa colônia espiritual, fala, nossa, estou aqui nesse lugar, aqui a pessoa desperta, é assim, é como se você estivesse num sono. Você acorda e fala, nossa, estou projetado, né? Às vezes você está lá naquele lugar, você acorda assim de repente, projetado, né? Então, olha, outro pormenor que vale a pena frisar são as impressões colhidas no plano extrafísico e trazidas para cá no plano físico, onde vivemos. E essas mesmas impressões podem ser desde superficiais até muito intensas, podendo deixar lembranças para o resto da vida. Então, dependendo da projeção consciente, ela pode ser simples, né? Ou complexa. Às vezes você está lá, aquelas impressões, as sensações são tão intensas que você leva dias assim, às vezes deixa lembranças para o resto da vida, de tão intensa que aquilo foi, né? Olha, gente, eu vou encerrar este módulo 1 e já na sequência eu vou dar prosseguimento ao módulo 2. Bom dia!